Prontinho. Aí, vamos lá. Hoje a chance de eu ir é maior. Opa, 10 não, né, gente? Um só. Vamos ver quem vai ser. Chafi! Que sacanagem! Agora sim ele vai dizer que eu saboto o negócio. Calma aí que eu vou te pôr como... Pronto. Capítulo grande, hein? Pois é. Só que eu fiz um resumão. Lógico, né? Com a minha super apresentação. Eu quase fiz uma igual do Chafi ontem, que eu esqueci de fazer a apresentação, mas de noitão eu decidi fazer. Ah, então apresenta você já está com a apresentação prontinha. Ai, que palhaço! Olha lá. Bom, vamos lá. Realmente é um capítulo um pouquinho maior, mas eu achei mais interessante as abordagens ali, apesar que ele está usando, pelo que eu percebi, ele basicamente são as mesmas empresas e a cada capítulo ele vai abordando situações diferentes ou análises diferentes, né, para essas empresas. Achei interessante até. Com relação agora... Cortando, né, Chá? E foi um capítulo muito mais intenso do que o da semana passada. Foi muito café com leite, né? Não era do livro isso. Semana passada, realmente, até fiquei meio, né, aquele... Mas tudo bem. Esse agora ele aborda as exos para as grandes organizações, né? Aí ele começa falando sobre o fluxo das informações em top-down, né, que geralmente é de cima para baixo. E quando isso acontece, as informações elas se movimentam lentamente, leva muito tempo para ser implementado, porque vai vindo aquele efeito cascata, e também tem a distorção no entendimento, né? Ele até coloca o exemplo do telefone sem fio, que começa de um jeito e no final a última pessoa lá, ela já está totalmente, a informação já está totalmente distorcida. E o padrão, né, no fluxo das informações, ele passa uma tremenda quantidade de experiência e capacidade intelectual, porque cada um interpreta de uma maneira, tá? Até lendo isso daqui agora, tá? Para ser bem sincero, eu lembrei, acabei de ler agora, eu lembrei daquele artigo que eu passei no WhatsApp lá da Cumbuca, que não tem nada a ver com o livro, mas sobre essa capacidade intelectual, depois vocês deem uma olhada lá, bem aquela, é um pouco compridinho, mas vale a pena, tá? Que a inteligência, como que era mesmo? Não é inteligência emocional, inteligência, blá, 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 peraí, rapidão, só para não perder o fio. Inteligência contextual, tá? Ele coloca que aí entraria talvez aqui, que a capacidade das pessoas de entenderem um contexto em que elas estão envolvidas e entenderem o contexto da outra pessoa, né? Qual que é a realidade da outra pessoa, qual que é o contexto da outra pessoa. Mas isso é do artigo que eu passei, tá? Mas talvez tenha relação aqui. O processo muitas vezes fazia com que as organizações comportassem de maneira antissocial, eventualmente forçando os colaboradores a fazerem coisas contra o seu melhor julgamento. Isso é real, porque toda vez que tem um top-down, né, a grande maioria das empresas, elas não veem a realidade de quem está recebendo a informação, não explicam que esse é meu, pessoalmente, uma briga que eu tinha, briga, né, no bom sentido, claro, mas para que todo mundo tivesse um entendimento do porquê que estava sendo feito aquilo. E esse, para mim, era o mais importante. Não adianta falar só o que tem que ser feito, mas sempre, para mim, foi importante explicar o porquê que tem que ser feito. E isso, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela não é feito. E aí, o colaborador fica perdido. Me mandaram fazer, então eu vou fazer, e acaba não fazendo do jeito que deveria, não fazendo no tempo que deveria, não dando a importância, principalmente, né, não dando a importância que deveria para aquela tarefa, para aquela mudança ou para qualquer coisa, né? E aí ele coloca aqui alguns pontos alguns problemas, né?
que as organizações enfrentam, a maior parte do foco e da atenção é interna e não externa, justamente isso, que fica muito preso ali, naquele ambiente, e não vê o que está fora. A ênfase tende a ser em tecnologias com competências existentes, também a mesma coisa interna, não olha para fora. Tecnologias convergentes tendem a ser ignoradas e o pensamento inovador é punido. É aquilo que a gente falou também. Né? Você não pode, veio de cima para baixo, quem tem alguma ideia que poderia melhorar, não vai porque não é incentivado. Né? Não tem esse incentivo para que alguém tenha alguma ideia para melhorar aquele processo que foi sugerido. Esse daqui eu achei interessante, ó, as empresas podem promover a ideia da criação de novos negócios, mas, no final, elas estão todas no negócio de reduzir o risco e planejar a expansão, o que é naturalmente a antítese do empreendedorismo dos novos empreendimentos. Quer dizer, por mais que as empresas falem que estão voltadas para a inovação e tal, o foco vai ser sempre para reduzir risco. E é o contrário, né? Eu falo, é antítese, né? A inovação é justamente correr risco, é fazer coisa nova, é errar. Tem uma hora que ele fala que 80%, assusta quando 80% dos projetos novos dão certo. Alguma coisa está errada, porque não são projetos inovadores, né? Alguma coisa que já continua dentro da caixinha. O ideal é quando 80% dos projetos não dão certo, porque aí sim o pessoal está pensando em ideias novas, tá? Aí ele coloca aqui... Chara, deixa eu só te interromper. Uma coisa bem o que ele falou, né? Que é totalmente dois extremos, né? Então, por exemplo, nas grandes empresas, eles querem que os colaboradores tenham a inovação, porém, o colaborador que está na grande empresa, ele só vive aquela grande empresa, então não trazem a experiência dele olhar para fora. De fora, né? Exato. Então, assim, ao mesmo tempo, a grande empresa não quer pegar pessoas de fora porque já possui um quadro de colaboradores grande. Então, para que eu vou pegar fora, né? Se eu tenho dentro e tenho ótimo... Sim. Então, olha como eu acredito que agora isso esteja mudando, até pelo que ele fala lá na frente das bordas, né? Mas como é um ciclo que não é totalmente contra a inovação, né? Exatamente. Não, eu creio que por mais que as empresas falem que estão voltadas para a inovação, mas inovação não é só trabalhar em cima daquilo que você conhece, ao contrário, é explorar, é ir para fora, é buscar coisa diferente. E, naturalmente, você buscando coisa diferente, você vai errar, você vai fazer aquilo que você nunca fez. E aí entra nesse conflito. Então, para não cair nisso, as empresas dizem que estão buscando inovação, mas, ao mesmo tempo, quer só reduzir risco, reduzir custo, e acaba se mantendo na mesma esfera, ali, na mesma caixinha, não sai daqui. Né? Ele então, até fala... conflito ali. Ele até fala várias vezes no livro, não só nesse capítulo, que dentro dessas grandes empresas, e eu acho que por isso que esse capítulo é tão denso, assim, porque ele fala de como uma grande empresa consegue virar exponencial. Ele fala várias vezes no livro que o comportamento, o erro dentro das grandes empresas é punido, né? Então, o comportamento inovador, ele é punido. Você não pode fazer uma coisa diferente do que você já faz, porque se o que você faz funciona, por que você vai sair daquilo? Por que você vai desviar do caminho? Né? Então, esse tipo de comportamento dentro das grandes empresas, por ser punido, vai desmotivando as pessoas que eram motivadas a fazer esse tipo de mudança, e elas vão ficando cada vez mais na zona de conforto, dentro da caixinha, e não ajudam a empresa a conseguir fazer a disrupção, né? Que é o que ele traz tanto aí pra gente. E além de não ter o incentivo para a inovação, tem também a punição pelo erro. Eu estava vendo uma palestra não, esses webinars que tem 200 mil agora por dia, aí um deles, o pessoal estava falando sobre isso, aí eu não vou lembrar o nome, tá? Mas aí o rapaz já tinha trabalhado na Toyota, por muitos anos ele tinha trabalhado na Toyota. Aí ele falou que teve um funcionário lá uma vez que fez deu um erro lá, que deu um prejuízo para a empresa, e ele estava chorando um dia, né, ia ser mandado embora, estava com medo de ser mandado embora, e aí chamou lá o diretor, o gerente, não sei, falou, não, a gente vai dar um treinamento para você errou, mas a gente não vai te punir por isso. Então, porque o pensamento da empresa se esse cara errou nesse ponto aqui,
ele nunca mais vai errar nesse ponto aqui. Então, já é um aprendizado. Se a gente pegar um outro funcionário para substituir, esse funcionário novo, que nunca errou nesse ponto, vai poder errar nesse ponto. Então, já é um ponto a menos de erro. Então, é um pensamento que é totalmente diferente da grande maioria das empresas, né? Ah, fulano fez alguma coisa errada, manda embora, né? Porque vamos colocar outro no lugar. Só que esse outro no lugar não tem a mesma experiência do anterior, não passou pelo que o anterior passou, não errou as mesmas coisas que o anterior, ou seja, é uma renovação de possíveis erros, né? É uma situação assim, se você já errou, você tem que cair fora. Não, ao contrário, se você já errou, você ganhou experiência, você não vai mais errar aquilo ali. Então, é uma mudança de pensamento que é bem interessante. A hora que ele falou lá, eu fiquei pensando que realmente é desse jeito. As empresas não valorizam o erro. Claro que ninguém quer errar, mas não tem a valorização do erro no pensamento de que esse cara errou e que ele já ganhou experiência nesse ponto, nunca mais vai errar. Enfim. Mas vamos lá. Depois ele coloca 4 pontos aqui que são meio que estratégias para isso, né? Que transformar a liderança, criar parcerias, investir e adquirir as exos de substituição X, que ele explica lá, e implementar a ExoLite internamente. Nossa, eu falei itinerante, nada a ver. Então, vamos lá. Na transformação da liderança, alguns pontos aqui, que é educação. Utilizar fontes externas para atualizar a diretoria executiva, conselheiro. É aquilo que a gente falou antes, né? Não adianta só ficar dentro da caixa, só ficar dentro da empresa, utilizando as informações que tem dentro da empresa. Tem que explorar, tem que ver o que está acontecendo fora. Gerenciamento do conselho de administração. Educar os membros do conselho. Essa aqui, ó, porque é o CEO para mudança radical, por exemplo, né? Apoiar o plano do CEO para mudança radical. Porque muitas vezes o pessoal do conselho, principalmente, são mais velhos, né? E menos sujeito a mudanças. Então, como chama? Esse pensamento de manter dentro da caixa é que faz com que os velhos continuem com o mesmo pensamento, né? Agora, outro aqui, implementar a diversidade. Derrube os bastiões do pensamento tradicional e substitua-os por indivíduos e equipes que ofereçam diversidade. Desculpa, posso te interromper? Ali claro. No administração do conselho, né, que ele fala sobre capacitar o conselho, lá no final ele dá um exemplo de conselheiros que são muito abertos e são muito mais e desempenham melhor com essa visão para o futuro do que os próprios CEOs. Então, acho legal também. Ele trouxe um exemplo inverso. E ele até dos dois, né? Dos dois lados. Isso. Ele falou, o CEO está muito voltado para a operação, então o CEO acaba não tendo possibilidade de abrir a mente. Muitas vezes os conselheiros teriam essa possibilidade. Isso eu também achei legal. Tipo, ele trouxe as duas situações. Porque tem digamos, um conflito entre o CEO e os conselheiros, né? Um é mais aberto, o outro mais fechado. Ele faz esse comparativo do inverso também, né? Não que sempre um só é mais fechado, o outro é mais aberto. Mas essa troca de conhecimentos e informações de abertura, principalmente para novos horizontes, aí é o que faz a diferença. Essa questão da diversidade, isso daí já também há muito tempo, principalmente quando ele fala incluir mais mulheres no seu conselho de administração. Isso, na minha visão, assim, não tem nada a ver com a questão de empoderamento, tá? É mais uma questão de como se diz, equilíbrio hormonal. Uma gerente de RH, que alguns conhecem aqui, há muitos anos, ela mesma falava isso. Olha, uma equipe que só tem mulher ou uma equipe que só tem homens é muito complicado. Ela falou, o ideal é que a gente sempre tenha um equilíbrio entre mulheres e homens em qualquer setor, porque a visão é diferente, os pensamentos são diferentes, enfim. Então, isso traz o equilíbrio. Independente se é só mulher ou só homem, cara, é a questão só do equilíbrio. E aí, consequentemente, você vai ter uma abertura também para captação ali, para entendimento de novos pensamentos, novas linhas de pensamento, etc. Depois ele coloca aqui algumas habilidades e liderança. Ele coloca lá os otimizadores, os escaladores e os evangelistas.
confesso que eu não me enquadrei em nenhuma delas, tá? Assim, é fixo em nenhuma delas. Tem um pouquinho de cada. Então, toda vez que tem alguma coisa assim que meio que rotula, tá? Eu particularmente não acho que sempre vão ser rótulos, tá? Você é isso ou é aquilo ou é aquilo. Eu acho que pode ter uma mescla ali. Mas, enfim, não vamos discutir com o autor do livro. Os otimizadores administram grandes empresas de escala e extraem eficiência para maximizar os lucros. Os escaladores pegam o modelo comprovado e o propagam. Os evangelistas são defensores de novas ideias e conduzem projetos desde a fase de concepção até a comercialização. Então, isso que eu falo, tem que ter um pouco de cada, né? Você não pode só travar em um deles, né? Mas, como eu disse, não vamos discutir com o cara. É só uma questão de, como chama? Crítica saudável. 6 traços característicos do líder: visionário, defensor do cliente, experimentalista voltado aos dados, otimista, realista, adaptabilidade extrema, abertura radical e hiperconfiante. Também é a mesma coisa, só que esse daqui já não são excludentes, né? Esse aqui sim, você pode ter todos eles, que eu acho que é o mais viável, inclusive, né? Depois ele fala em criar parcerias. Esse, na verdade, era bem curtinho, né? O tema ali, o tópico, que aí ele só fala em criar parcerias, investir ou adquirir as equity. Ou seja, você pode ver ao seu entorno quais são as empresas que estão relacionadas ao seu setor para poder ou fazer parcerias, ou investir nelas, ou comprar uma delas. Como eu disse, é bem curtinho, eu achei até meio que óbvio, tá? Se você não pode vencê-los, junte-se a eles, mais ou menos isso. Se tem uma empresa ali que está fazendo sucesso e você tem como adquirir, você vai lá e compra a empresa, que é o que já acontece em muitos setores, né? Vários setores, você vê empresas grandes comprando várias empresas pequenas, tá? Isso independente de ser uma exponencial ou não. Aí aqui eu achei legal, essa parte aqui eu achei legal. Inspirar as exos periféricas, ou seja, aquelas que estão ao seu entorno, aquelas que têm alguma relação com a sua operação, mas que você inspirando essas de fora, automaticamente vai puxando também a sua, através também daquelas parcerias que ele falou. Alavancagem de dados, ou seja, quanto maior o número de dados, que é o que a gente já falou em outras oportunidades, né, com relação ao poder da informação, né, o conhecimento da informação hoje é um bem intangível, mas que ele é um dos mais valiosos, né, um dos mais valorizados também com relação a isso. Contratar uma equipe de Black Ops, que é a operação secreta, que ele fala até que meio que como que ele chamava lá, para atacar a nave-mãe, alguma coisa assim, né, que ele colocava um exemplo. Meio para criar um distúrbio na força, tá? Para quem gosta de Star Wars. Então, você cria um distúrbio na força para dar uma chacoalhada na equipe para o troço andar, né? Então, é uma equipe de operação secreta. Formar parcerias com aceleradores, incubadores e hackerspaces. Esse daqui ele dá alguns exemplos ali, mas eu achei interessante esse daqui que é lá da Itália, que é a H-Farm Campus, que um local gigantesco lá, que eles têm várias, eu até entrei no site, é bem interessante, tem várias áreas ali que eles atuam, e justamente para fomentar a questão da inovação, né? E esse aqui até achei bem legal, esse local ali, né? Quem sabe o dia, né, cara? Então, né? Nem ia falar por que ele fez da Itália, né? Mas tudo bem. Mas só não foi neutro, quero só dizer isso. Não foi nada tendencioso, tá? Não, mas além desse da Itália, eu gostei do Match 49 também, bem interessante. Uhum. Que ele pega e, assim, é uma grande saída, acredito eu, para grandes empresas, né? Grandes empresas conseguem arcar com isso. Que eles têm um espaço no Vale do Silício, onde levam empresários da empresa, mas lá vão estar empresários que têm essa experiência, né, em startups, em escalar a inovação.
E aí eles fazem e dão uma chancela, né, do que eles querem criar, tudo. E aí, ao final disso, eles podem, tanto essa equipe da empresa ficar no Vale do Silício até como é que fala? Até formalizar o produto, até a startup estar no ar, ou eles voltam para a empresa. Então, eu achei muito legal, porque é algo já estruturado, com gente que já manja, né? Então, tipo, meio que o caminho das trevas já tá descrito, entendeu? O passo a passo. Uhum. Achei bem legal. É. E lógico, da Itália também, né, chefe? Adorei o da Itália. Obrigado. Mas esse eu dei uma navegada lá no site, não entrei muito a fundo, eu peguei alguns itens, alguns tópicos ali mais voltados para a área de gestão, vamos ver esse daqui, que eu achei bem interessante também, né? Que aqui, só gastar meu italiano rapidinho, é que ele fala, junto com as empresas, definimos novos mapas e percursos em que a sinergia entre a tecnologia e o fator humano são os fatores determinantes das estratégias de sucesso. Isso aqui até pode ser missão da empresa, né? Uma frase de definição da missão da empresa. E aí eu dei uma navegada lá, achei bem interessante. Vamos lá. Aí ele fala do ciclo delicado. Esse daqui, falando em missão aqui em cima, ele dá o exemplo aqui, migrar para um PTM, né, que é o propósito transformador massivo, e não a missão tradicional. Ele dá o exemplo da Red Bull, né, qual que é o slogan lá, que segundo ele, eu nunca li a missão da Red Bull, mas segundo ele, eles mudaram esse foco, Red Bull te dá asas, ponto. Não está cheio de firulas como esse daqui, por exemplo. Ele falou que muitas empresas acabam não complicando, mas floreando muito, ele não usou essa expressão, claro, floreando muito a missão da empresa e acabam se perdendo nisso. Então, quanto mais simplificar e for direto ao ponto, é o que ele coloca no exemplo da Red Bull, né? Red Bull te dá asas e aí com isso você pode interpretar de várias maneiras. Diga. Então, Chá, eu não sei se só eu entrei nessa bugada ou se mais pessoas entraram. Então, o que ele fala, né, nessa Exo, não sei como eles chamam, né, a LIT, né, a Exo pequenininha, né? Eles falam assim, que a grande empresa, ela, por mais que talvez ela não vá implantar uma Exo, que ela deve ter, na verdade, não fala em pode, ela deve ter atributos que são vinculados com uma Exo. Daí eu, tipo, pirei, né? Porque ele falou de todos os atributos, praticamente. Então, assim, como que ela pode ter atributos, ao mesmo tempo que ela não é uma Exo? Eu meio que buguei, entendeu? Porque não faz sentido. Até que, assim, tudo bem, no final, lá na conclusão, ele fala que as grandes empresas não tem como voltar atrás, né? A gente já foi invadido, até ele usou cometa da informação. Então, assim, ficou meio assim, olha, grande empresa, você pode, mas, tipo, você não tem muito para onde ir, né? Não sei. Ô, Cami, eu acho que essa questão da grande empresa se tornar uma Exo, ele coloca o tempo todo como uma questão complicada. Ela não, realmente, é isso aí, de não ter muito para onde ir. Ou ela tem que criar uma Exo interna, e ele até fala numa parte ali desse capítulo, que ela tem que criar uma Exo interna e deixar essa Exo aos poucos tomando conta e mandando na organização principal, até que tudo se torne a Exo. É como se ela por si só, dentro da própria empresa, ela não conseguisse se transformar dessa maneira, como se ela tivesse que procurar outras saídas, né? Outros meios. Por isso que ele traz, eu acho, ou você compra uma Exo, ou você se associa a uma até para aprender, para entender como funciona, mas que em algum determinado momento você vai ter que ter uma dentro da sua própria empresa, né? Nai. Oi, pode falar. Desculpa te interromper. Até ele fala na aquisição, né? Quando você compra uma Exo, para que você deixe ela
ela ali separada da principal, para que com o tempo a empresa principal vá aprendendo com a Exo, né? Tem que ser administrações diferentes, né? Porque senão você acaba tornando a Exo a empresa tradicional que você já teria. E eu achei bem interessante que ali na conclusão ele também fala, né? Que lá na frente ele já tinha falado pra gente, você não precisa ter todos esses atributos para se tornar uma Exo. Para as empresas que estão começando, para a empresa que está nascendo agora, está tentando se tornar uma Exo, que é uma empresa pequena. Agora, para as grandes empresas, ela precisa, quanto mais, melhor. E eu acho que essa questão é até para ela ir aprendendo, né? Entendendo como funciona para aplicar realmente numa futura Exo. E até ele dá vários exemplos, né? Que é do scaling edges, né? Que é ter a Exo na beira, né? E depois você trazer e implantar. E ele deu vários exemplos de o que deu certo e o que não deu certo, né? Então, por exemplo, ai, não me lembro de cor, mas da Yahoo lá, Breaking, não sei o nome. Por aí. Que na verdade começou a ter uma comparação, né? Porque o pessoal da startup, eles têm todos os benefícios que a gente não tem, né? Daí não deu certo. Então tem que estar realmente totalmente isolado e não ter essa contaminação entre uma e outra. O que ele fala que é muito importante usar, que foi o que o Google X fez, é usar os dados da empresa mãe, porque a empresa mãe, né, ela tem vários, tipo os algoritmos, né, vários dados importantes que a Exo pode usar. Então é complicado mesmo, né, mas tem que quebrar e colocar. Eu vejo que tem que ser totalmente assim, tipo, na beira, totalmente fora, né. Ele dá alguns exemplos ali também, justamente pessoas que foram contratadas lá, enfim, para fazer isso, que ficavam totalmente livres para contratar quem eles quiserem, desenvolver o produto que quiserem, para não haver essa contaminação dos dois lados, né? Nem queimar a largada de tentar impor uma nova metodologia para a empresa já estruturada e quebrar a cara e não dar certo, nem também para que não queime já na largada, não fique, não mate no ninho, né? A ideia. Então fica totalmente, como fala, independente. É totalmente independente ali, como se fossem duas empresas paralelas, mas trabalhando dentro de uma mesma matriz ali, uma mesma nave mãe lá, enfim. Ô, Chafizão, mas é bem por aí. Até para como um exemplo, acho que mais próximo da gente, para mim, né, até para realizar muito disso, é a Magazine Luiza, né? Que a Magazine Luiza fez isso na própria empresa. Ela criou a periférica, que era com o Luiza Lab, e aí no futuro a Luiza Lab, na verdade a Magazine Luiza, ela se transformou na Luiza Lab, né? Ela testou tudo ali e hoje em dia ela não é mais aquele varejo antigo, né? E por isso que é valorizada no mercado financeiro. Então esse é um exemplo de criação periférica e que depois eles incorporam a metodologia e os conhecimentos da Lab para dentro da empresa mãe. E por um outro lado, eu vejo os grandes bancos comprando as fintechs como as aquisições. Porque os bancos não conseguiam fazer isso dentro de casa e aí estão comprando para conseguir se atualizar. Então, tem para mim esses dois comparativos, assim, o que fez, né, nesses exemplos que ele traz com periférico e aquisição, assim, para mim foi isso é mais barato, né, nesse caso da compra do que já existe, do que você montar um troço do zero, né? O tanto que gastou com pesquisa, é igual aqueles exemplos lá de trás, né? A Coca-Cola, que só fazia refrigerante, depois comprou a Chamate, comprou a Del Valle. Para que ele vai montar uma planta para fazer chá, né? Construiu nova, uma planta para fazer suco, construiu uma nova, mas só se comprar, que são concorrentes, na verdade, né? Não é só outro refrigerante. A gente que deixa de tomar refrigerante para tomar chá, aqui em casa, por exemplo. Então é mais fácil comprar quem já existe do que montar um troço do zero. Você já compra toda a expertise junto, né? Fazendo esse paralelo, não nesse caso da tecnologia, mas é o mesmo exemplo, né? Você tem o troço pronto, você não vai gastar tempo e energia e errar, né? Sendo que já tem um negócio ali do lado. Nesse caso das aquisições, as fintechs que você falou, né? Mas ele diz, né? Quando é o momento que você adquire e quando é o momento que você cria, né? E um dado muito... a Apple, é referência, né? Que eles falaram, é possível criar
ter inovação dentro da mãe, né? Da empresa mãe, né? Que o iPhone foi um exemplo disso, né? O iPod, o iPhone, né? E só que é muito, aí ele sempre fala, né? Que é muito difícil e desafiador. A chance de dar errado é muito grande. Sim. Porque você vai ter errando muito, né? Você vai estar testando. Eu acho que não é nem isso. Eu acho que a questão do pensamento é o que a gente falou no começo, que as pessoas que trabalham no lugar estão para não contaminar. É que tudo bem, né? Eu acho que trabalhar com Steve Jobs não era você ficar numa zona de conforto, né? Acredito que não. Mas vai. Vamos lá. Bom, depois ele traz aqueles pontos que... Nossa, explodiu alguma coisa lá na rua. Depois ele traz aqueles pontos que a gente já viu, né? Como unidade de multidão, algoritmos, engajamentos, dashboards, para explorar tudo isso daí. Experimentação, tecnologias sociais. E na conclusão ele coloca lá, implementar, que também aí ficou meio, meio óbvio, né? Que é implementar o PTM, as ideias e o scale quanto antes, e ter visão e vontade. Esse daqui que na verdade para mim é o principal, é aquele negócio, né? É óbvio, mas não deixa de ser algo a ser um ponto de atenção e tá sempre olhando para isso novamente, que é ter visão e vontade, é o foco, né? Até muitos analistas, enfim, tanto de mercado quanto de pessoas e tal, a questão de crescimento é sempre o foco. O que diferencia aquele que venceu daquele que começou e parou é o foco. Os exemplos que a gente viu antes lá, quantas vezes que o Google tentou um financiamento lá, 400 vezes, nem lembro quanto que era. E os caras mantiveram o foco, ou seja, essa é a diferença, ter visão e vontade. Lógico que com ideias, digamos, válidas, né? Não é qualquer ideia. Só que esse é o principal ponto, é você manter o foco naquilo que você acredita e correr atrás. E basicamente é isso, apesar do capítulo grande, acho que deu um resumão legal aí. Aí, vamos com vocês agora. Chá, descompartilha a tela. Eu quero mostrar uma coisa que também me chamou muita atenção, mas eu tenho que pôr minha apresentação que eu não vou saber de cor. Please. Agora sim teremos uma apresentação de verdade. Calma aí. E não essa coisa preguiçosa que estava na tela até agora. Eu fui tirando print, porque era muita informação, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi a questão, deixa eu só pôr para... Que quando ele fala da formar parcerias com aceleradores, incubadoras e hackerspaces, ele coloca um monte de exemplo, né? E eu fui olhar como existe oportunidades e a gente não sabe, né? Então aqui, ó, aqui é da Telefônica. Aí sempre a Wayra conecta a Telefônica disruptores digitais em todo mundo. Eles já colocaram no ar 400 startups. Então aqui, escreva sua startup. Aí tem essa Comunitec, também é a mesma coisa. Aí tem a consultoria lá, que eles falam de consultoria mundial, que pega e conecta as startups com o investidor e assim por diante. Então, assim, eu achei algo que até a gente acaba, Camila, né? Eu acabo me sentindo até meio desatualizada, porque assim, quanta coisa tem no mundo e a gente tá focado sempre nas mesmas consultorias que são referências, né? Tudo bem, McKinsey vai ser sempre referência, né? Mas olha quanta coisa existe no mundo. Por exemplo, essa consultoria ela tem no mundo inteiro, não sei quantos escritórios, e tem outras também. E essa aqui também, ó, que ela ajuda a escalar a sua organização. Também é uma outra consultoria. Também tem no mundo inteiro. Só deixa eu ver aqui. Uma coisa interessante que quando ele fala que as grandes empresas, né, seria interessante implantar uma exo menor, né?
entre várias as perguntas, uma delas eu achei muito, muito interessante, que aqui você Intuit Community, né? De você perguntar para a comunidade as suas dúvidas. Então, deixa eu até aumentar aqui, ó, para vocês verem. Uhum. Então, aqui, é tipo um FAQ. Olha que coisa, tipo, ridícula, né? Entre aspas, né? O óbvio não é óbvio. É um FAQ que você pode perguntar tanto para a empresa como para a comunidade, pela experiência da comunidade. Olha que coisa legal de senso de comunidade. Basicamente, o que a gente já falou do Escola da Vida, né? Daquele projeto Sim. de envolver todo mundo, de perguntar o que eles querem, etc. Isso. E aí, é isso que eu queria mostrar. Na verdade, eu mostrei um monte de coisa, Você mas estava o que eu queria enrolando até mostrar lembrar, né? Não, até chegar, na verdade. Aí aqui ele fala, né, da questão que o principal indicador não vai ser mais o retorno sobre o investimento ROI, mas o retorno sobre o aprendizado, né? Aí aqui tem uma frase, né? A recompensa mais valiosa de se trabalhar em uma startup em oposição ao emprego normal é uma taxa de aprendizagem dramaticamente maior do que o ROI, né? Então é a questão do propósito transformador massivo mesmo. E aqui eles falam do método Dublin, que descobriram que há mais de 10 tipos de inovação para acompanharem uma organização. Então, quando você está fazendo uma inovação, você pode olhar o quanto que você está utilizando. Então, o modelo de lucro, como que você ganha dinheiro, rede social, estrutura, processo. Então, tem todas essas etapas. E aí ele traz que o iPod e o iTunes da Apple, por exemplo, integram 8 dos 10 tipos. Então, também é algo... Tipo, para mim faz muito sentido assim, de pensar como check mesmo, né? Esse produto está inovando o processo, check. O desempenho, check, né? Eu acho que é uma outra ferramenta para analisar a inovação. Deixa eu fazer um comentário sobre aquela figura que você mostrou ali, Ká, que é os 10... Essa última que mostra os 10 elementos ali. Eu não sei se a Nayara se identificou ou não pelo momento que estamos vivendo, mas você entende que ali ele meio que estrutura o plano de negócios de uma empresa de uma forma diferente da tradicional? Porque se você responde para o teu investidor, se você responde para o teu parceiro, essas 10 perguntas, você está falando sobre o teu negócio, você está falando sobre a estrutura dele como um todo, qual é o objetivo, qual é a estrutura, como ele vai funcionar. Então, eu gostei bastante. E aí, eu achei assim, bem bastante, até porque é mais simplificado, né, Kari? Entendeu? Porque o plano de negócios hoje, se você vai fazer um plano e mostrar para o investidor, ele é gigante, porque ele envolve N informações e tal. Mas até que ponto também o investidor vai ter tempo ou ele vai querer ler tudo aquilo, entendeu? Você trazer isso de uma forma mais resumida e objetiva. Eu achei que esses 10 pontos foram, tipo, pontos objetivos. E eu estava trabalhando muito na minha cabeça isso há algum tempo, assim. Como fazer e montar um plano de negócios que seja coerente, atrativo, objetivo e traga todas as informações que o investidor queira ouvir. E aí, acho que nessas 10 perguntas ele me respondeu isso. É meio que uma planilha do Canvas, adaptada, readaptada, reformulada ali, né? Muito legal, eu gostei bastante dessa parte. E claro, também, né, o tempo todo ele comentando no livro, né, sobre a questão da aprendizagem, né? Não só para os colaboradores, mas para os líderes, porque eles também, se eles não estiverem sempre se renovando, enfim, eles não vão estar preparados para essa transformação, né? Então, muito, muito interessante. Não, e tem uma parte do livro que até, tipo, eu falei, meu Deus, se eles não pararam, imagina quem somos nós, né? Quer ver? Que, vários exemplos de ex-colaboradores do Google que eles, na verdade, eles não se sentiram, eles falam sobre a questão da disrupção, né? E que vários colaboradores do Google não se sentiram fora da caixa, então eles saíram do Google. Então, ele deu aqui um exemplo de umas 10 pessoas, e essas pessoas que saíram foram as pessoas que criaram o Twitter, o Foursquare, o Pinterest, Instagram. Então, mas eu falo, gente,
se as pessoas que trabalhavam no Google não se sentiam fora da caixa, quem somos nós? É aquele documentário das redes sociais lá, do pessoal que fundou o Google, fundou o Twitter, fundou não sei o quê, e, né? E agora tá, enfim. Que mais? Mais alguém? Quem mais tá? Nossa, gente, um capítulo tão assim assustador. Eu achei legal também, até a Camila falou ali, né, da evolução do iPhone, iPad, tal, como a Apple usou isso, né, dentro da organização e conseguiu criar novos produtos, né, utilizando esse sistema de organizações exponenciais periféricas, né, para confrontar com a nave-mãe. E ele traz, né, um exemplo bem legal, assim, no final do livro, que também eu acho que exemplifica e mostra tudo isso de uma forma bem legal, que é a Amazon, né, que ele até coloca lá. Inúmeras vezes revelou coragem. A Amazon representa mais um arquétipo dessa filosofia. Inúmeras vezes revelou coragem ao canibalizar proativamente seus próprios negócios. Por exemplo. Quase saiu um cannabis aí, hein? Ouve? Oi? Por exemplo, o Kindle, né, à custa dos livros físicos, lançar as organizações exponenciais periféricas, como a Amazon Web Services, comprar empresas que estavam causando disrupção, que foi a Zappos, e buscar tecnologias transformadoras com drones de entrega, e essa liderança corajosa é fundamental para as organizações exponenciais. E ele fala também no livro lá, né, das características do líder, né, da liderança. E aí ele fala, o último tópico lá é coragem e perseverança. Me chamou bastante atenção nisso, né? Falei assim, meu Deus, porque tem que ter, né? Muita coragem e perseverança, não desistir nunca. Porque não é fácil. Porque às vezes dá vontade. Agora, a Karen falando agora, eu lembrei, tem uma parte lá que ele dá vários exemplos de empresas, aí ele fala, parece que da Coca-Cola, que aí o ano era acho que 2015 ou 2020, que ia levar água até não sei quantas milhões de pessoas e tal. É uma pergunta mesmo, vocês sabem se isso, por exemplo, se há alguma regulamentação, alguma lei que impede que essas empresas explorem esse tipo de coisa como promoção da empresa, porque a gente não vê isso daí divulgado, eu pelo menos nunca vi. Tá? Uma divulgação, olha, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Eu não sei se tem alguma coisa, se realmente isso é feito, ou se fica no papel e trava em algum lugar, se vai tentar levar água para um determinado país, chega lá, a regulamentação do país ou a política do país acaba interferindo e todo mundo querendo ganhar em cima e acaba não indo para frente. Não sei, tá? Estou viajando aqui porque a gente não vê. Daqueles exemplos que ele falou lá, é muita grana, é muita ajuda, é muita coisa. Né? Só que a gente não vê basicamente isso. Mas você viu que tudo é linkado com ação de sustentabilidade ou um projeto social, sim. Né? Porque foi bem da questão do propósito transformador massivo, né? Da mudança, né? Eu não sei, eu acho que a gente tinha que pesquisar. Eu não cheguei a pesquisar, não sei, Nai. Por exemplo, tinha um tempo atrás tinha uma propaganda da Stella Artois, daquela cerveja. E aí você comprava um copo lá, um copo lá e tal, todo estilizado, e aquela grana, ou parte da grana, ia para levar água potável, para fazer sistemas para água potável, não sei onde. Só que isso foi pré, né? O pós, não sei se chegaram a fazer, se foi divulgado, e eu pessoalmente que não vi, mas assim, o pré teve, a propaganda antes teve, olha, compra aqui esse copo, que parte da grana vai para colocar água, para enviar água potável, para instalar equipamentos para água potável nos países, não sei de onde, lá da África, enfim. E depois disso não teve mais nada. Então, essa foi a minha dúvida na hora que eu estava lendo aqueles exemplos dele lá, né, da grana envolvida, essa questão de sustentabilidade, igual a Ká falou, só que a gente não vê o pós, né, não vê isso realmente feito. E aí eu fiquei nessa dúvida, será que eles realmente fazem? Ou será que é só para ter um discurso bonitinho, para vender uma ideia e morrer na casca? Olha o que eu achei aqui, que eu nunca tinha escutado, vou compartilhar. Instituto Coca-Cola Brasil.
Nunca tinha ouvido falar que a Coca-Cola tinha um instituto. Ó, e aqui, ó, tem relatório de resultados, porque o instituto tem que gerar resultado, né? Ó, a água aqui. É o projeto aqui que era da água. Eu tô no Insta deles e aqui tem algumas coisas também, tipo, ó, doação de garrafas de água para os profissionais de saúde, agora nessa época de pandemia, eles estão divulgando. É umas coisas que a gente não vê uma divulgação em massa, né? Mas... que talvez tenha alguma regulamentação falando, ó, não pode ter divulgação em massa. Você pode colocar no seu site, você pode colocar nas suas redes sociais. Supondo, tá? Não tem essa informação. Mas como a gente não vê, e é um negócio que impacta muita gente, é um negócio legal, um negócio positivo, e a gente não vê isso divulgado, né? Sim. Ó, tem cesta básica também, junto com os fabricantes, Bandeirantes, distribuindo cesta básica para milhares de famílias de Porangatu. Daí eles fazem um videozinho para mostrar as famílias recebendo e tal. No Instagram deles, Coca-Cola Brasil tem algumas coisas. Não, e só para falar que o Instituto da Coca-Cola Brasil tem 20 anos, tá? Beleza, galera. Fica a dica que a gente não tá vendo. Eu acho que é isso. Nai, você queria falar alguma coisa? Ah, não lembro. Mais alguém? Du ficou quieto hoje, a mudança impactou ele. Tá cansado. Não tenho muito conhecimento do capítulo, fui ouvindo vocês mais assim do que contribuindo, mas assim, eu tenho, na verdade, uma conclusão de tudo assim que vocês vieram falando, é o foco na aprendizagem, sabe? Porque a gente tem que tirar o foco do resultado e o foco na aprendizagem, porque a gente precisa se adaptar o tempo todo, a gente não sabe como que é o futuro. Então, o Jafi trouxe o exemplo da Toyota, né, que eles valorizam a pessoa que erra, porque o foco deles é na aprendizagem. O cara aprendeu, a partir dali ele não erra mais daquele jeito. E se ele focasse no resultado, que é um modelo mais antigo, esse cara não estaria mais lá, porque ele não deu o resultado que a empresa queria. Né? Então, acho que nessa atualidade, nesse contexto que a gente vive, o foco na aprendizagem é tudo. O processo no final pode dar algum resultado que não seja satisfatório, mas você tem que entender que o processo que você vive até chegar lá, a sua empresa, tudo, a grande jornada, né? É o grande aprendizado. Acho que eu ouvi vocês falando assim, até isso, o Kumbuka é para isso, né? Para a gente aprender e ter o foco na aprendizagem, tem que se adaptar à sua realidade com o que a gente aprende aqui, né? Então acho que pelo que até vocês vieram falando como exemplos aí. Eu acho que até falando em startup, né? É muito erro-acerto, é muito tentando, diferente de uma organização que está formada e tem assim, porque assim, alguém, lógico, né? Por isso que existe investidor, por isso que existe, né, várias formas de você, mas alguém tem que pagar a conta, né? Então, por isso que eu vejo que a empresa mãe tem que estar focada no que, né, no que traz o resultado financeiro, né? Mas quem está trabalhando com criação, ou é uma coisa ou é outra, né? Não dá para focar né? E tem que ser na aprendizagem. É isso daí. Então tá, gente. Mais alguém? Acho que não. A Mariana não se fez aparecer hoje. Olha lá. Foi só falar. Ai, Lorena! Então tá, gente. Então tá bom. Não tá comendo hoje? Já comi, né, tá? Já comi. Hoje meu dia já passou por dirigir, comer e chegar. Ela tá sem a companhia dela hoje, então ela ficou em depressão. Tô meio desvirtuada. Tá triste. Perdeu o foco ali, não sabia pra onde ir. Me atrasei. Então tá, gente. Excelente restinho de semana. Boa semana Beijo pra vocês. Beijo a todos. Beijo, gente. Até mais. Tchau, até a próxima. Até o capítulo que vem.